uma história de centenas de anos, e quando alguém fala o preço do reino de Deus, é fácil criar confusão na cabeça das pessoas. O reino de Deus tem um preço. Que preço é esse? É disso que nós vamos tentar abordar hoje. Vamos abrir o livro de Lucas. Lucas 18. Vamos ler do verso 18 até o verso 30. E um homem importante perguntou-lhe. Esta é a história do jovem rico, ou do jovem príncipe. Há muitos títulos que dão, mas é esse jovem que vai se aproximar de Jesus e vai fazer umas questões muito pertinentes para a nossa vida. E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Porque me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem disse: Tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico, repito. Então, vendo-o assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: Quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Esse texto é muito rico, tem muita coisa que nós podemos falar nesse texto. Mas nós não vamos tentar fazer uma exposição desse texto. Vamos somente tocar em alguns pontos que achamos fundamentais, olhando para o tema que nós queremos abordar, que é o preço do reino de Deus. Esse jovem se aproxima do nosso Senhor Jesus e pergunta: O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna. Não se aproximou de Jesus para dizer assim: o que eu devo fazer para ter mais carros, mais riquezas, para conseguir ganhar mais o mundo. Não foi isso. Ele foi a Jesus e fez uma questão relativa à vida eterna. É que na cabeça deste jovem, deste rico, já havia aquela consciência de que todo ser humano nasce, cresce e morre. E ele percebia que esse ciclo todos os seres obedecem. E ele percebia que não,
olhando para as Escrituras, existe a esperança de uma vida que transcende essa. Porque senão tudo é vaidade, como disse Salomão. Tudo é vaidade. Olhando para a vida sem a perspectiva da eternidade, tudo é vaidade. Crescemos, comemos, trabalhamos, nos esforçamos, envelhecemos, adoecemos, morremos. É um ciclo. Você come, 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 o corpo nunca diz que para de comer. Você estuda, 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 é o ensino médio, é o ensino superior, depois é o mestrado, é o doutoramento, é o pós-doutoramento, esse é lá o pós, sei lá o quê. No final do dia, apanhas um piripaque e morres. E as pessoas olham para os teus diplomas que já não têm valor e é só uma história. Tivemos um tio chamado fulano, era pós-PhD e morreu. Deixou esse livro bonito aqui, tinha boas ideias. Onde ele está? Morreu. Tudo acaba sendo vaidade, desculpem, sem a perspectiva da eternidade. Então este jovem já fazia-se perguntas sobre o significado da vida. Será que você e eu temos nos perguntado sobre o significado de viver? Porque aí vamos começar a fazer perguntas que realmente têm valor. E ele pergunta então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ora, sendo ele rico, tinha comida que fartava, tinha terrenos que fartavam, todas as coisas que o mundo lhe tinha a dar ao ver dele, ele praticamente tinha. Então ele ficou a se perguntar, puxa, o que me falta? Não, a vida eterna me falta. Mas como é que eu posso herdar a vida eterna? Conheci pessoas santas que morreram. Conheci pessoas perversas que morreram. Parece que a morte do santo e a morte do perverso são a mesma coisa. Afinal, essa vida eterna, esse mistério que se prega, que se fala, que se discute teologicamente, é o quê? E como é que eu posso ter? Então ele achou, não, eu vou perguntar mesmo a esse bom mestre. E é claro que quando ele vai chamar a Jesus de bom mestre, e Jesus lhe diz, por que me chamas de bom se só Deus é bom? Jesus estava a lhe fazer a repensar a forma como ele olhava para o mundo, porque ele obviamente se considerava uma pessoa boa e digna da vida eterna. Ele tinha no seu coração a ideia de que não, eu tenho um padrão de vida que para todos os efeitos deve ser considerado bom. E se há vida eterna, eu devo ser alguém que merece essa vida eterna. Mas eu quero entender então como é que eu posso ter essa vida eterna. Porque eu faço tudo o que a lei me manda fazer, segundo ele. E o Senhor Jesus não lhe diz que tu não tens cumprido bem a lei. Não lhe diz, não, tu dos 613 leis ou mandamentos do Velho Testamento tens falhado em 2 ou 3. Não, Jesus não lhe respondeu assim. Mas Jesus lhe disse, olha, vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro nos céus. Por quê? Porque te falta uma coisa. Então um homem rico que tem tudo, o que é que lhe falta? É isso que Jesus está a apresentar. Não, te falta uma coisa. Tudo que você tem, vai, vende e reparta aos pobres. Não lhe disse, vai, vende, pega no dízimo e leva no templo. Vai dar ao pastor João Antônio. Não, o Senhor disse, te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas ele não parou por ali. Disse, depois vem e segue-me. Em outras palavras, para a vida eterna, você tem que me seguir. Mas antes de me seguires, você tem que se livrar de toda a tua riqueza. Em outras palavras, vem somente você.
Eu só quero você. Jesus está a dizer assim, para a vida eterna, o preço é você. E muitas das vezes nós lemos a Bíblia e por vezes nos falta perceber certas coisas muito profundas que a palavra de Deus nos diz. Essa história está a nos mostrar que Cristo estava a dizer assim, você tem que vender tudo e você tem que vir sozinho e sem nada no teu coração, sem se apegar a nada. Se o mundo te considerava ou te considera rico porque tens isso e aquilo, eu quero somente você e tudo aquilo que te dá valor no mundo, ao meu ver, não quero. E eu quero que você deixe. Tens que deixar as coisas que dão valor aos olhos do mundo e vir após mim. Essa é a resposta de Cristo. Naturalmente que para Cristo falar isso é porque Ele tem autoridade para fazer as pessoas herdarem a vida eterna ou não. Daí que Ele está a dizer, vem e segue-me. Daí que é Ele que está a dar a resposta do que é preciso para herdar a vida eterna. Daí que é o mesmo Cristo que em um outro lugar vai dizer que se ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida. Só em Cristo temos esse acesso ao Pai. Mas essa linguagem toda que nós acabamos de tentar explicar vai nos levar até esse termo que nós encontramos muito na Bíblia, que é o reino dos céus ou o reino de Deus. Veja, quando essa pessoa rica, esse jovem rico, ouviu que tinha que largar tudo, tinha que vender tudo, toda a riqueza que ele tinha, todo o orgulho dele, toda a vaidade dele, todo o nome que ele tinha criado para ele próprio, para seguir a Cristo, somente ele, sem nada colado a ele, ele ficou triste. O que é que nós vemos? Ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Oh, então você quer a vida eterna? A vida eterna devia ser de graça? Bem, nós aprendemos e temos meditado que a salvação é pela graça de Deus. Graça não é algo que você compra. Mas aqui Cristo estava a dizer, não, você quer ter a vida eterna, que em outras palavras é quer ser salvo, o preço é, vende tudo que você tem. Havia um preço. Jesus deu aqui um preço, um custo da vida eterna, ou do reino dos céus. Ele está a dizer, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. A outra parte, depois dele ficar triste, o que é que nós vemos? Jesus vai dizer, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E o nosso tema é o preço do reino de Deus. Eu duvido que se alguém se aproximasse desse jovem rico e lhe perguntasse qual é o preço do reino de Deus, ele nos responderia, o reino de Deus é de graça. Duvido. Pois é. Porque ele era rico. E se fosse de graça, Jesus ia lhe dizer assim, sabes o que? Faça a oração do pecador. É isso que nós tipicamente ouvimos. Não, irmãos, irmãs, tem aqui alguém que não é salvo, não te preocupes, passa para frente, faça a oração do pecador, repita essa oração depois de mim e não tenha nenhuma situação a te complicar a cabeça. Estás salvo e seguro para sempre. É isso que muitas das vezes nós ouvimos. E acredito que há contextos em que nós podemos interpretar de um jeito mais maduro e diferente essa história de oração do pecador. Mas aí precisaria de mais explicação,
para abrir esse negócio. Mas o nosso Senhor Jesus, a sua forma de pregação não era essa. A sua forma de levar as pessoas ao reino não era nossa, não é da oração do pecador. Temos que admitir que é diferente. É verdade que se a oração do pecador for profunda, honesta e conhecendo o preço do reino de Deus, vai ser aceita. Mas, pelo menos na experiência que eu tenho tido, que eu tenho visto, que eu tenho assistido, quando as pessoas fazem a oração do pecador, na maioria das vezes não têm consciência do preço do reino de Deus. Nós nos encontramos aqui os sábados, meditamos na palavra, temos estudos bíblicos, mas por vezes não sabemos o preço do reino que nós pregamos. Muitos não conhecem quais são as implicações do reino de Deus. O que é que isso significa na verdade? O que é que está por detrás dessas palavras? Será que é mesmo só palavra? É só falar com a boca? Jesus é o Senhor e acabou? Ou há uma coisa mais a fundo? Então, a primeira coisa aqui é vermos que esse reino de Deus, que nós não sabemos exatamente ainda qual é o significado, para esse rico era algo muito caro, tão caro que ele não tinha como pagar. Ele ficou triste ao ouvir a resposta de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. Por que é difícil para um rico herdar o reino de Deus? Por quê? Porque as riquezas deste mundo representam a nossa possessão do mundo. E o reino de Deus representa a possessão de Deus dos homens. Deus possui o homem, Deus possui um povo. Não é nós que lhe possuímos, é Ele que nos possui. E essa realidade nos põe em contramão, porque nós temos a tendência de querer possuir. Né? E depois vem a ideia, não, que eu vou ser possuído. E depois vem aquela coisa, puxa, até que ponto eu quero largar aquilo que me toca, que me dói, a vida do mundo, a realidade que eu conheço agora, por algo que é meio que místico, que é algo... Pronto, será que realmente essa vida eterna é isso que dizem? É preciso encarar a vida eterna pela fé. Mas a nossa realidade agora é encarada pela prática, pelo tato, porque eu toco, eu vivo, eu sinto. Essa é a realidade que eu conheço. E quanto mais eu tenho o mundo em meu coração, menos eu vou estar disposto a largar o mundo para ganhar os céus. E é isso que faz difícil alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. E alguns poderão dizer, está bem, mas e nós que não somos ricos? E nós que não somos possuidores de muita coisa? Como é que fica? Será que só os ricos é que têm dificuldades de herdar o reino de Deus? A questão é, como é que nós estamos a definir a palavra rico? A nossa riqueza no mundo, na carne, acaba sendo aquilo que nos possui. E nós pensamos que nós é que possuímos essas coisas, mas é aquilo que nos possui. Este jovem rico, as suas riquezas lhe possuíam, de tal forma que não podiam lhe deixar ir atrás de Jesus. Essas coisas lhe agarravam, lhe prendiam, lhe amarravam, eram correntes no seu coração. E não havia como ele ir para Jesus sem largar essas riquezas. E por vezes na nossa vida, mesmo nós que não temos as riquezas no sentido comum do mundo de ter possessões,
podemos ser pessoas ricas por causa de alguns vícios que nós temos, por causa de alguns comportamentos e desejos impuros que dominam a nossa vida. Aquilo que nós chamamos de pecado, de uma vida pecaminosa é o quê? É uma vida onde há algo que te possui. E nesse sentido, aquela coisa é riqueza, porque a riqueza possui aquele que pensa que possui riqueza. Se você não for possuído pelo dinheiro, se você não for possuído pelos vícios, se você não for possuído pela fornicação, pelo adultério, pela mentira, pelo engano, pela feitiçaria, por qualquer coisa impura, se você não for possuído ou dominado por essas coisas, aí você é pobre. Mesmo que você tenha, na visão do mundo, várias possessões. A riqueza, no sentido que esse texto nos está a apresentar, vai muito além de possuir alguma coisa, vai ao fundo de sermos possuídos por alguma coisa. Então o reino de Deus é o quê? Que é tão valioso, que é tão importante, que é tão nobre, que Jesus acha que para nós herdarmos o reino de Deus, só é possível se não formos possuídos por nada deste mundo. Como é que, para herdar o reino de Deus, esse jovem rico tinha que vender tudo o que ele tinha? Será que Jesus falaria diferente ao irmão Norman em relação ao reino de Deus? Senhor Jesus, o que é que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Será que Jesus me responderia diferente? Será que Jesus ia responder diferente ao Jó? Se perguntasse a Jesus como é que eu faço para herdar o reino de Deus, a resposta seria diferente? Não, né? Então, o que é que isso significa na nossa vida? Agora, o reino de Deus, se nós continuarmos a ler o texto, quando Jesus responde ao Pedro, vai ter duas características. Veja, Jesus responde a Pedro, porque Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, ao contrário deste jovem rico, nós vendemos tudo mesmo e te seguimos. E Jesus olha para ele e diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais. Que no presente não receba muito mais. Em outras palavras, o reino de Deus tem uma característica presente. Há uma dimensão do reino de Deus que é de agora. E ele depois diz: deixa eu repetir. Ele diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Quer dizer que há duas dimensões, pelo menos aqui, que Jesus está a apresentar o reino de Deus. Uma dimensão é presente. Quer dizer que se nós abraçamos, se entramos no reino de Deus, atualmente temos uma vida presente com características diferentes da de quem não faz parte do reino de Deus. A outra, ele resume e diz a vida eterna. São dois aspectos, um presente, um futuro. Um que Deus dá agora e um que Ele dará depois. O reino de Deus tem essas duas faces. São as duas faces desta moeda chamada reino de Deus. O outro ponto que vale a pena também voltarmos a enfatizar é vermos que quando Jesus fala ao Pedro, não lhe fala sobre vender isso ou aquilo. Ele usa uma outra linguagem. Ele diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus.
que no presente não receba a dimensão atual e a dimensão futura que ele fala, que é a vida eterna. Então, podemos muito rapidamente dizer que aqui o pai, a mãe, os filhos, a casa, tudo isso Jesus está a comparar às riquezas que ele mandou o jovem rico vender. Estão em paralelo. Por isso é que eu estava a dizer que temos que entender muito bem o que é ser rico aos olhos de Deus e o que é ser rico aos olhos do mundo, para não pensarmos que nós não estamos na mesma posição que esse jovem rico ali. Então, o que é o reino de Deus? Uma palavra tão usada na Bíblia. Acabamos de falar que o reino de Deus tem dois aspectos, mas não falamos o que é o reino de Deus. Falamos dos aspectos. O aspecto presente e a vida eterna, que é o aspecto futuro. Mas o que é o reino de Deus? Em Gênesis 2, 7 a 8, eu acho que temos um texto que introduz muito bem o conceito do reino de Deus. Nós lemos: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Deus formou o homem. Deus fez o homem alma vivente. Atenção. Então o Senhor Deus plantou um jardim, uma localização que Deus preparou para o lado do oriente do Éden e colocou ali o homem que havia formado. O texto vai nos falar que Deus deu a missão ao homem de cuidar e de lavrar o jardim. O lugar onde Adão foi posto, não foi o próprio Adão que lá se meteu. Quem meteu Adão aí foi Deus. Foi Deus. Quem preparou o lugar, o jardim onde Adão foi posto foi Deus. Então, quando nós falamos que somos salvos pela graça, que é pela graça de Deus que nós somos salvos, está-se a refletir aqui essa imagem de Deus criar o homem, de Deus pôr o homem no jardim, sem que o homem tivesse feito alguma coisa para merecer. Quem sabe Deus preferisse que os gorilas é que fossem postos no jardim, que os gorilas é que fossem a imagem e semelhança de Deus. Porque não é assim. Estamos a supor. Porque não é gorila. Pois, porque gorila é feio, né? Não dá. Mas o ser humano também é um animal como o gorila. A diferença é que Deus, pelo seu amor e pela sua vontade, escolheu o homem e fez o homem a sua imagem e semelhança. E lhe pôs neste lugar. E nós estamos a dizer que esse texto nos reflete o reino de Deus como? Porque quando o homem é posto no jardim com uma missão, o homem é mordomo. Ele recebe uma missão, ele tem um chefe. Quem é o chefe? Deus. E esse chefe, já falamos em outros estudos, é na verdade um rei. Deus é o rei. E Adão está a ser apresentado como um vassalo, um representante de Deus, um embaixador. Quem reina em Adão é Deus. Quem reina na terra e no jardim era Adão. Era essa imagem do reino de Deus. É Deus como rei, tendo um povo, tendo uma localização, no caso o jardim, e a terra naturalmente como um todo. Então, quando estamos a falar de reino, estamos a falar de um rei que tem servos, que tem uma jurisdição, que tem uma lei, que tem um povo que lhe serve, que é dominado por ele. Isso é um reino. Então, se falarmos reino de Deus, é olharmos para Deus nessa perspectiva. E aqui em Gênesis 7, 8, já vemos isso em Adão. Uma outra coisa que vale a pena ver aqui, no caso do jardim, é uma palavra muito usada pelos judeus e nós também usamos, mas por vezes
já ofuscamos o significado, que é a palavra shalom. Shalom significa Paz. paz. Mas não é uma paz no sentido de faltar guerra somente. É muito mais profundo do que isso. Shalom, em outras palavras, é tudo aquilo que o jardim do Éden representa. Estar no jardim, ter comunhão com Deus, ter paz, não ter nenhuma necessidade, ter acesso à árvore da vida. Em outras palavras, é ter tudo do melhor que a existência te pode dar. Aquilo que Deus dá, o lugar perfeito para o homem estar e a forma perfeita do homem estar e ser. Isso é Shalom. E é isso que o Jardim do Éden representa. Quando no Novo Testamento estamos a ver os apóstolos a falar: a paz seja convosco, tenham paz do Senhor, o sentido real é Shalom. É a paz do Jardim do Éden. Está-se a falar. Um pouquinho à frente vamos entender o porquê que eu toquei nesse assunto. Então vemos o reino de Deus aqui na imagem do que acontece com Deus criando Adão e lhe metendo no jardim. Mas também podemos ver o reino de Deus na imagem de Israel. Quando Deus vai tirar o povo da escravatura, da idolatria no Egito e vai lhes levar à terra prometida. A terra prometida é essa localidade geográfica, é o território separado. O povo de Israel é o povo de Deus. E o povo tem uma lei que Deus é quem dá. Quem reina sobre o povo é Deus. Então, temos de novo a imagem do reino de Deus no povo de Israel. Êxodo 19, de 1 a 6, nós lemos: no fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia, e vos trouxe aqui? E vos trouxe a mim, desculpem. Isso é graça. Eles não fizeram nada para que Deus fizesse isso para com eles. É graça de Deus. Atenção. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz. Vejam se, palavras importantes na Bíblia que temos ignorado muitas das vezes. Deus é que está a falar ao povo de Israel. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha. Todo o povo no mundo naquela altura, naquele tempo, Deus está a dizer assim: tudo isso me pertence, mas se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo exclusivo, o meu reino. Vejam o que ele vai dizer a seguir. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Em outras palavras, vocês vão ser o povo pelo qual o mundo se achegará a mim. Eu vou chamar o mundo através de vocês. Eu vou me comunicar às nações todas do mundo a partir de vocês. Vocês serão os meus sacerdotes. É isso que está-se a falar. E é isso que é a imagem do reino de Deus. Mas vós sereis para mim reino de Deus, de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. E é isso que nós vemos na estrutura em si, que Israel é formada. Deus é quem dá a lei, eles devem viver de acordo com os mandamentos de Deus.
São um povo separado, que a sua identidade, quem dita é Deus, para lhes separar do restante das nações. É isso que traz a imagem de um povo de Deus, do reino de Deus. O reino de Deus é isso. É um povo separado. Eles ocupam um lugar próprio, eles têm uma identidade centrada em Deus, eles vivem segundo as leis de Deus. E quem é rei sobre eles é Deus. Essa é a parte que podemos falar, sobretudo, futura. Né? Porque falamos que o reino de Deus tem dois aspectos, o presente e o futuro. Atualmente, nós não vemos um país, num lugar X, onde o rei é Deus e onde o povo é separado, são sacerdotes de Deus. Onde? Na China? Não. Nos Estados Unidos? Não. No Japão? Não. Nem mesmo em Israel, que as pessoas muitas das vezes ainda pensam que é a terra santa de hoje. Se você for lá, não. Tem um primeiro-ministro, tem um sistema um quanto tanto secular, e há muita coisa lá que o Deus de Israel, que a Bíblia nos mostra, não aceitaria de jeito nenhum que acontece lá. Então, esse reino de Deus que Jesus está a falar, está a nos trazer essa imagem toda, a dizer assim, não, que ainda há um jardim, mas esse jardim é eterno. E há formas de você entrar lá, e há formas desse jardim entrar em você. Entrar em você como? Se esse reino tem um aspecto presente, é porque se manifesta naqueles que fazem parte deste reino. Ora, se ela não é físico ainda no nosso tempo, então ela está dentro de nós. Então o reino de Deus tem esse aspecto que você pode entrar no reino e o reino pode entrar dentro de ti. Espero que não fiz muita confusão aí ao falar isso. Então, vamos olhar um pouquinho para o aspecto presente. Esse aspecto geográfico, que Deus é rei, que Ele reina num povo, numa localidade, esse aspecto é futuro, é aquela parte que Ele disse, a vida eterna, aquele sonho, aquela santa esperança que os cristãos têm, que um dia Deus vai eliminar tudo que está errado e vamos viver com os nossos olhos e vamos viver com Ele eternamente. Já não haverá morte, já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais guerras, não haverá mais tudo aquilo que nós entendemos como sendo pecado, e feio, e sujo e mau. Não haverá. Esse é o aspecto futuro. No aspecto presente, Lucas 17, 20 a 21, nós lemos, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, porque Jesus falava muito do reino de Deus. João Batista, quando começou a pregar, dizia, arrependei-vos, porque é chegado, ou está próximo o reino de Deus. Jesus, depois de ser batizado, depois de sair do deserto, depois de 40 dias de oração, onde ele foi tentado pelo inimigo, ele chega e começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas esse reino, então, o que é? Então, um fariseu se aproxima do Nosso Senhor e pergunta, quando é que o reino de Deus virá? Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Está onde? Que nós não podemos ver. Romanos 14, 17, Paulo diz, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só para as características do reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós há pouco falávamos sobre shalom. Aqui está a palavra paz. No fundo é shalom. O reino de Deus não consiste em comer e em beber. Não consiste em coisas materiais. Não consiste em riquezas do mundo.
mas nas coisas do fundo, em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Como é que eu vou ter shalom? Como é que eu vou ter justiça? Como é que eu vou ter alegria sem eu estar no Espírito? Não, é preciso ter o Espírito Santo habitando em nós. Daí que eu disse que o reino de Deus entra em nós e nós entramos no reino. E essa é a imagem da comunhão entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. E olha para o mundo que nós conhecemos. Quanta injustiça no mundo, quanta mentira no mundo, quanta podridão no mundo, quanta coisa feia no mundo. É porque o mundo não é o reino de Deus. Não é. Ele está a dizer paz, shalom. Quantos de nós podemos honestamente dizer que em mim reside a paz do Senhor? Os evangélicos, os cristãos, os pentecostais se cumprimentam a paz do Senhor. Mas a maioria não sabe a profundidade dessa paz, o significado desta paz. É shalom, é o estado de quem está dentro do reino de Deus. Ele tem que ter paz, ele tem que ter justiça, ele tem que ter a alegria do Espírito Santo nele. Ah não, fulano se enforcou. Ah não, o fulano está a ficar maluco porque tem muitos problemas. O reino de Deus consiste em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Consiste, não é isso, mas consiste nisso. Em Gálatas 5, de 22 a 23, acredito que faz sentido, depois de nós termos lido Romanos 14, 17, concluir que o reino de Deus consiste no fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, de novo, shalom, paz, vejam, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Domínio próprio significa o quê? Que você não é dominado pelo pecado, que o mundo não te possui, como aquele jovem era possuído pelas suas riquezas. Quem tem domínio próprio não é possuído por nada, só é possuído por Deus. É isso que consiste o reino de Deus. É Deus quem reina dentro de ti. Não são os problemas que o mundo tem que reinam dentro de ti. Não são os desejos das coisas da carne que reinam dentro de ti. E isso é tão nobre, que para você receber isso, segundo o próprio Jesus, é preciso vender todas as tuas riquezas. O preço do reino de Deus. O reino de Deus tem preço. E pouca gente tem coragem, tem certeza para fazer essa compra, para fazer essa entrega, essa rendição. Em 1 Coríntios 4, 20, Paulo vai dizer, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Hoje, sobretudo no seio neopentecostal, ou como as pessoas amam a palavra poder. As tuas palavras têm poder. O nome de Jesus tem poder. E essas coisas todas. Será que Paulo, quando está a dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, está a falar do poder nesse sentido? De você usar as palavras ou o nome de Jesus para ter tudo o que você deseja? Para você cumprir com os desejos da tua carne? Para teres a melhor vida agora? Como ensina o Joel Austin? Ou como ensina o Edir Macedo? Que não, se eu sou filho de Deus, as riquezas que Deus me tem que dar é agora, nesse mundo. Ensina ele e outros parecidos a ele. Não, esse poder é outro.
não é poder de conseguir dinheiro, não é poder de conseguir fama, não é poder de conseguir comprar as coisas que o teu coração humano deseja. Não, é o poder de não ser dominado pelas coisas do mundo. É o poder do alto agindo em ti. É a mentalidade divina sobrepondo a mentalidade carnal. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E na vida de cada um que se diz cristão, podemos ter a certeza se realmente essa pessoa está no reino de Deus ou não, vendo se a sua vida manifesta o poder de não ser dominado pelas coisas deste mundo. Se ele é dominado pelas coisas deste mundo, ele não tem o poder do reino de Deus em sua vida. E aquele que tem este poder, aquele que é, aos olhos de Deus, poderoso, é aquele que em Deus não se deixa ser dominado por nada. E vamos ler uma história que vai nos mostrar essa interpretação de poder. Nós lemos em Gênesis 4, de 1 a 8. Adão conheceu intimamente a Eva, a sua mulher. Gênesis 4, de 1 a 8. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ele engravidou e deu à luz Caim. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, e é aqui que eu quero que prestem muita atenção. Porque te iraste e porque estás com o semblante abatido, Deus vai dizer assim a Caim: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante. Mas se não procederes bem, atenção, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. O pecado quer dominar Caim. O pecado quer dominar a cada um de nós. O reino de Deus consiste em poder. Que poder é esse? O reino de Deus não consiste em palavras. O poder é quê? É de você não ser dominado pelo pecado. É de você conseguir resistir o desejo do pecado. Vejam, ele está a dizer: o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Qual era o papel que o Caim devia ter? Era render os ouvidos a Deus e resistir o pecado. Só dando ouvido a Deus, só se rendendo à vontade de Deus, é que nós temos o poder de resistir o pecado. Se nós rejeitamos a voz de Deus, o pecado terá domínio sobre nós. E vejam o que acontece. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Por que ele matou o seu irmão? Por ciúme, por inveja. Porque ele deixou o pecado lhe dominar. Naturalmente estamos a ver aqui uma imagem de quem não está no reino de Deus. De quem o reino de Deus não habita dentro dele. Romanos 6, de 11 a 14, Paulo diz: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedeceres aos seus desejos. O pecado tem desejo, o pecado domina, mas só domina quem não ouve a Deus. Quem não faz parte do reino de Deus.
Desculpem. Ele continua, diz, tão pouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Ele termina dizendo assim, pois o pecado não terá domínio sobre vós, o pecado não terá poder sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça de Deus, o reino de Deus, aqui está a ser apresentado de forma sinônima. E ela se manifesta no poder de nós resistirmos o pecado. Se você vive em pecado, você não está no reino de Deus. Se você é dominado pela mentira, pelo roubo, pela prostituição, pela fornicação, por qualquer coisa impura que existe, e mesmo as coisas mundanas que não são impuras ao olhar normal, mas que nos dominam, refletem a realidade que nós não fazemos parte do reino de Deus. E prova disso é o caso deste jovem que nós lemos. As riquezas dele lhe dominavam. Ele cumpria com a lei, mas as riquezas lhe dominavam. Então, nessa história de Caim, vemos que Caim, na verdade, é o fraco, não é o forte. Caim, que matou o seu irmão, fisicamente, na visão humana, pode ser apresentado como o mais forte. Mas ao olhar de Deus é o mais fraco. Por quê? Porque foi dominado pelo pecado. E ele dominou o irmão dele como se ele próprio fosse o pecado. Naturalmente, o pecado que lhe dominou. Tal como o pecado lhe dominou, ele dominou o irmão dele. Então, nós falamos que o reino de Deus tem um rei. Um reino tem um rei, tem um povo, tem uma localidade, tem uma lei, tem uma jurisdição. Então, quem é o rei no reino de Deus? Lucas 19, 36 a 40, nós lemos. E enquanto ele passava, quando Jesus entra em Jerusalém, a famosa entrada triunfal, antes dele acabar por ser crucificado, na Páscoa. E enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que havia visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, shalom no céu, e glória nas alturas. Nisso alguns dos fariseus dentre a multidão disseram-lhe, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras vão clamar, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus, o Rei dos Reis, Ele é o Rei do reino de Deus. Ele é o representante de Deus nesse reino. É nele onde Deus se encontra. Ele é a imagem do Deus vivo. Mas há outros reinos. Ou talvez um outro reino além do reino de Deus. Na nossa vida existe uma guerra de 3 reinos, ou de 3 vontades. 2 dessas vontades facilmente casam. Uma destas vontades não casa com as 2 outras vontades. Estamos a falar de quê? Estamos a falar da vontade de Deus. A vontade de Deus é de Deus. Deus tem a sua forma de ver as coisas. Estamos a falar da vontade de Satanás. O diabo e os seus colaboradores têm a sua forma de ver as coisas. Estamos a falar da nossa vontade humana.
nós também temos a nossa forma de ver as coisas. Em termos de hierarquia, a vontade de Deus naturalmente que é suprema. A vontade a seguir que busca se impor no mundo é a vontade de Satanás, a vontade da serpente e dos seus filhos e colaboradores. E a última vontade é do homem. A vontade do homem é manipulável, é fraca. Está aberta a mudanças repentinas pelas circunstâncias, pela manipulação das coisas que acontecem no mundo espiritual ou no mundo material. E é aqui onde nós estamos a ver a luta entre o reino de Deus e o reino da serpente. Porque quando o homem rejeita o reino de Deus, por ser fraco, ele tem que ser dominado pelo reino da serpente. A realidade da nossa vida é essa. Se você não está no reino de Deus, você está no reino do diabo. O diabo te domina direta ou indiretamente. A vontade de Deus nós vemos em João 4, 31 a 34, quando Jesus está a conversar com a mulher samaritana e os seus discípulos que tinham lhe deixado voltam já com comida, porque Jesus estava cansado daquela caminhada toda. E eles vão dizer ao Senhor: Mestre, o mestre come alguma coisa. E Jesus vai responder: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos vão dizer uns aos outros: será que alguém lhe deu alguma coisa para comer? Não, porque os discípulos estavam a olhar para Jesus de forma carnal. Não estavam a olhar para as coisas profundas de Jesus. E Jesus vai responder assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Eu tenho uma comida, mas a minha comida é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Essa é a vontade que Jesus está a se submeter. E está a nos dar o exemplo de como devemos viver. A nossa vontade tem que se submeter à vontade de Deus. De tal forma que do jeito que nós precisamos comer, é do jeito que nós precisamos, na verdade, valorizar mais do que a comida, mais do que a nossa necessidade de sobrevivência, o cumprir com a vontade de Deus. E isso nos volta àquilo que nós estamos a falar, o preço do reino de Deus. O reino de Deus tem preço. O reino de Deus tem preço. Custa. A vontade da serpente nós podemos ver em Mateus 12, de 22 a 26. Nós lemos o seguinte: então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. E Jesus o curou de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesma não subsistirá. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. E como então o seu reino sobreviverá? Desculpem. Jesus está a perguntar isso para dizer o quê? Que o diabo também tem o seu reino, tem o seu domínio, tem o seu povo, tem as suas leis, os seus princípios, que um grupo de pessoas obedece, que vivem numa zona onde o diabo exerce influência. Cada um de nós tem que se perguntar: eu estou em que reino? Será que quando o diabo olha para o seu reino eu faço parte? Será que ele me vê como um rebelde ou como alguém fora do seu reino? Ou ele me vê como alguém dentro do seu reino?
1 João 5, 18 a 21, nós lemos: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Quer dizer que o pecado é a marca de quem está no reino do diabo, no reino de Satanás. Ele diz, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Quem está no reino de Deus tem esse poder de Deus que lhe guarda. E o diabo não lhe toca. E ele continua: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é o reino do diabo. O mundo jaz no maligno. Então nós não podemos ser do mundo. A forma como o mundo traz as suas modas, os seus princípios, as suas filosofias, os seus valores, não são os valores do reino de Deus. Se você é do reino de Deus, você não segue os valores do mundo. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o reino de Deus. É estar em Jesus, é Jesus estar em ti, pelo seu Espírito Santo. Ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa palavra pode parecer assim meio que estranha, mas podemos ligar muito bem com a situação daquele jovem rico, que não conseguiu largar todas as suas riquezas, porque aquelas riquezas eram o ídolo que reinava em seu coração. A vontade humana é fraca, como eu disse. Provérbios 21:16 nos diz: o homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos, na cova. Os caminhos errados levam para lá, mas o caminho do reino de Deus leva para a eternidade. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E aqui a pergunta vem: peraí, o coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como é que vamos entender isso? Será que está a dizer que tudo o que nós fazemos é Deus quem faz por nós? É Deus quem nos telecomandou como se fôssemos robôs? Será que é isso que o autor aqui está a dizer? O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Uma das coisas que podemos concluir, sem muita polêmica, é que a vontade do homem é fraca, é manipulável. Mas aqui nós podemos e devemos, na verdade, interpretar essas palavras tendo em conta o contexto que a Bíblia toda nos apresenta sobre quem é Deus e como Deus faz as coisas. E vamos dizer aqui que esse texto, na verdade, está a dizer que Deus controla as circunstâncias. E por Ele controlar as circunstâncias, Ele tem poder de influenciar e afetar os nossos planos. Você faz o teu plano: eu vou para Namíbia amanhã, tá bem? Pegas no carro, começas aí, sobes aí o monte e encontras um acidente. E você não pode ir, tens que voltar porque não tem outro caminho para você chegar no lugar. Então o teu plano, embora teu, não foi concretizado. Deus influencia as circunstâncias. E atenção, não é só Deus que influencia as circunstâncias. Daí que nós falamos daquele conflito de três vontades, de três reinos, onde dois reinos casam, que é o reino de Satanás com o reino do homem, e o reino de Deus se mantém à parte, puro, perfeito, sublime e santo. E só para vermos isso que nós acabamos de falar, podemos ainda olhar para Provérbios 21:8.
Ele continua: o caminho do homem perverso é tortuoso, mas o proceder do honesto é correto. Se nós criássemos uma doutrina de predeterminação meticulosa, onde Deus é quem predeterminou tudo o que acontece, não haveria forma de nós acharmos que há uma virtude em ser honesto ou que há uma corrupção em ser perverso. Por quê? Porque se o homem honesto é correto e nós entendemos que para ele ser honesto Deus é quem predeterminou tudo, então é Deus quem fez, não foi ele. Não há nada para nós falarmos que estamos diante de um homem honesto. Não, estamos diante de um homem que Deus lhe predeterminou para ser honesto. E estamos diante de um homem perverso, desonesto, corrupto, que Deus lhe predeterminou para ser perverso e corrupto. Não há nenhum valor acrescido aí para nós falarmos que isso é bom e isso é mau. Não, porque tudo reflete o que o próprio Deus fez. Então essa visão meticulosa de predeterminação não é o que o texto está a falar. Precisamos ser equilibrados. Salmos 37, de 23 a 24. O Senhor firma os passos do homem de cujo caminho se agrada. Quer dizer que se o teu caminho que você vai trilhando é agradável a Deus, o Senhor firma os teus passos. O Senhor te dá poder. O reino de Deus te guarda. Você não é balanceado à direita e à esquerda à toa pelos ventos, pelas filosofias do mundo, pelas intervenções satânicas. Não. Ele diz que este homem, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Porque ele anda com Deus. Aquele que anda com Deus, Deus cuida dele, Deus lhe dá a direção certa. A palavra de Deus nos diz que Ele não deixará que nós sejamos tentados até o ponto que nós não conseguimos resistir. É porque Deus cuida de nós. Mas o nosso coração tem que ser um coração dedicado a Ele para isso. E quando não é um coração dedicado a Ele, claro que vamos cair e vamos acabar sendo localizados na congregação dos mortos. Então, tudo isso que nós estamos a falar nos volta à questão do preço do reino de Deus. Se o reino de Deus é amor, é paz, é longanimidade, é compaixão, se o reino de Deus é uma vida eterna, por que é que nós não entregamos a nossa vida toda a Deus? Por que é que nós estamos cheios de pensamentos ligados a esse mundo e não abrimos mão deste mundo e seguimos o exemplo daquele jovem rico que não conseguiu abrir mão das riquezas para seguir a Jesus? Se nós comparamos a eternidade com 100 anos, ou com 200 anos, ou 300 anos de vida, é como uma gota d'água no oceano, não é nada. Mas nós queremos investir tanto nas coisas do mundo, nas coisas passageiras, na gota d'água, esquecemos a profundidade do oceano. É assim que muitos de nós, por vezes, temos vivido. É assim que muitos que se dizem cristãos têm vivido. Se você analisar a vida, analisar o coração, está mais cheio de daquela gota d'água do que da eternidade. É isso que tem acontecido. Então, para nós entrarmos na parte finalíssima da nossa meditação, vamos focar um pouquinho mais neste preço, né? Jesus vai dizer que adianta ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O coração do homem quer ganhar o mundo todo, mas Jesus está dizendo, não, esqueça o mundo todo. Foca em preservar a sua alma. E como é que você preserva a sua alma? Investindo na eternidade, investindo no reino de Deus. Vamos investir mais no reino de Deus. E é algo que temos que fazer agora. Só agora é que nós podemos investir no reino de Deus.
Não sei se os anjos têm a possibilidade de investir no reino de Deus como nós. Eu não acredito que o anjo tem como morrer por causa de Jesus. Ele é anjo. O anjo não tem como sofrer por causa de Jesus. O anjo não tem como participar de forma mais parecida à cruz de Jesus como nós. Esse reino está mais próximo de nós do que dos anjos, acredito. E é um investimento que os anjos sábios que estão com Deus, se fossem humanos como nós, iriam querer fazer. Iam dizer assim, não, eu também quero seguir o caminho de Jesus. Eu também quero seguir esse processo de me render, de me esvaziar. Eu quero pagar esse preço que está ali. É uma coisa nobre eu amar a Deus desse jeito como Jesus. O que é que nós buscamos ganhar? A pergunta é, o que é que nós temos buscado ganhar? Na nossa vida. O que é que chama a atenção no nosso coração? O que é que nós temos como foco da nossa vida? O que é que move-nos de manhã quando acordamos? O que é que se passa na nossa mente quando dormimos? O que é que se passa no nosso coração durante o dia? O que é que nos move? É o reino de Deus ou são as coisas deste mundo? Coisas passageiras. Tem pessoas que pensam que basta fazer uma oração de pecador que já pertence ao reino de Deus. Que basta pregar, que basta ir à igreja, que basta acreditar numa lista doutrinal de uma igreja, de uma denominação, de um movimento qualquer, que ele já é membro, que ele faz parte do reino de Deus. Tem aqueles que pensam que não, eu só ouço música gospel, porque isso prova que eu sou parte do reino de Deus. Tem aqueles que pensam que o segredo para estar no reino de Deus é memorizar a Bíblia. Ou aqueles que acham, né, como aquele jovem, não, eu só preciso ser boa pessoa, eu tenho cumprido a lei desde minha meninice, guardo tudo isso, eu honro os meus pais, eu não adultero, não se envolvo com a mulher do meu próximo, eu não minto, enfim, como aquele jovem que respondeu a Jesus, eu tenho guardado a lei desde que eu sou criança, desde que eu sou pequeno. Tem pessoas que pensam que ser boa pessoa é suficiente para entrar no reino de Deus. Ainda tem aqueles que nós conhecemos que pensam que basta guardar o sábado que você está no reino de Deus. Mas não é bem isso. O reino de Deus tem preço. Tem preço. Tem custo. Mas o preço não são estas coisas. Não são. Em Gênesis 2, 15 a 17, podemos ver que o reino de Deus, o preço do reino de Deus é a fidelidade. Essa mesma palavra, fidelidade, em outras partes também é a palavra fé. Vejam, depois de Deus ter criado Adão e ter posto lá no jardim, o que é que ele faz? E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Vejam, então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Ora, se o reino de Deus é a vida eterna, o sentido futuro, é claro que aqui Deus está a dizer: no dia em que você me for infiel e desobedecer os meus mandamentos, nesse caso, o mandamento que eu te dou para você permanecer no jardim, você vai morrer, vai ser expulso do meu reino. Fidelidade pode ser vista aqui em Gênesis 2, de 15 a 17. A mesma palavra pode ser oferida de Deuteronômio 6, de 4 a 5, quando Deus fala para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único.
Só há um Deus. Só há um a quem eu devo entregar todo o meu coração. Jesus está a dizer em Mateus 6 que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a riquezas e a Deus ao mesmo tempo. Ninguém pode ser dominado por alguma coisa desse mundo e ao mesmo tempo ser servo de Deus. Não há como. Se você é dominado pelo pecado, Deus não é o teu rei. Porque o poder de Deus corta o domínio dessas coisas todas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O preço desse reino que eu vos dou é amar-me de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, todo aquilo que vocês são, aquilo que vocês pensam deve pertencer a mim. Esse é o preço do reino de Deus. Jesus Cristo só foi glorificado depois de ser crucificado. João Batista perdeu a cabeça por causa do reino de Deus. Estevão foi apedrejado até a morte por causa do reino de Deus. E milhares de cristãos ao longo da história, alguns foram lançados aos animais selvagens e comidos publicamente no Coliseu dos romanos. Alguns até agora, no tempo em que estamos a falar, estão a ser mortos, decapitados nos países muçulmanos e não só. Por causa do reino de Deus. Será que essas pessoas vão te dizer que o reino de Deus não tem preço? Quando nós olhamos para os pássaros, nós falamos bem, os pássaros não trabalham, mas comem. Os pássaros não pagam para comer ou para beber. Eles não fazem isso, né? Eles recebem tudo de graça. Mas a pergunta é, será que eles não se movimentam em direção ao alimento ou à água? E esse movimento não é custo, não é preço? Se ficarem parados no mesmo lugar, vão comer, vão beber, vão viver? Eu acho que não. Imagina um pássaro parado aí em cima dessa casa e de manhãzinha vem Deus e dá umas frutas. À tardinha vem um anjo, traz água. Nunca vi isso. Não. Ainda que vivem de graça, ainda que comem de graça, ainda que Deus, pela sua graça, os mantém, os dá o mantimento, mas eles movimentam. E nós também devemos nos movimentar em direção à eternidade. O cristão, aquele que quer o reino de Deus, a sua vida tem que estar em movimentação, em direção ao reino de Deus. O próprio Cristo vai nos falar deste preço quando diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este vai preservar a sua vida. Mateus 16, 24 a 25. Esse é o preço do reino de Deus. Em Lucas 14, 25 a 28, ele vai dizer, e veja como é que esse texto começa: uma grande multidão o acompanhava. Se for na nossa realidade de hoje, é um montão de evangélicos, de católicos, de ortodoxos, não sei, todo esse grupo que se diz cristãos, acompanham a Jesus. E Jesus olha para esse grupo e lhes diz o preço. Estão a me seguir, estão a dizer que são cristãos, estão a dizer que são pentecostais, evangélicos, católicos, não sei o quê. Escutem, há um preço para ser meu discípulo. Há um preço para herdar o reino de Deus. Ele vai dizer: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E para ver como é que ele enfatiza a questão do preço, ele diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem preço, tem custo. Ele diz: pois qual de vós, querendo construir uma torre,
não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Será que nós temos pensado no custo, no preço do reino de Deus? Será que temos mesmo feito isso? João 6, 53 a 57. Em verdade vos digo, vejam o preço do reino de Deus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus sempre deixou claro o preço do reino de Deus. Nós hoje é que ouvimos o Evangelho que o preço do reino de Deus, que o custo do reino de Deus não existe. Ninguém fala sobre isso. Temos aí uma capa teológica bonita para esconder essa realidade. Isso que eu estou aqui a dizer, alguns vão dizer, não, o irmão Norman, ele prega um evangelho da lei, ele confunde a graça com o Velho Testamento. Não, é Jesus que está a falar isso. Não sou eu. Ele está a dizer, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, o reino de Deus. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. O mesmo Jesus, em outra parte nós lemos, ele disse que a minha fome, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E ele aqui está a nos dizer, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Quer dizer que quando a palavra de Deus, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus se entronizarem em meu coração e eu viver nesse princípio, eu glorificar a vontade de Deus acima do meu estômago, acima das coisas deste mundo, aí é que eu estou a se alimentar de Jesus. É quando a vida de Jesus se torna a minha vida e eu vivo pela vida de Jesus. É quando Jesus é a razão que eu acordo, que eu ando, que eu penso. Ele que, desculpem, motiva os meus caminhos todos. O meu coração está nele. Medito em sua palavra e obedeço os seus mandamentos. Sigo o seu caminho com todo o meu coração. Isso sim é, na verdade, comer da carne de Jesus e do seu sangue. É quando Ele é acima da nossa vida. Que Ele amamos mais do que a nossa vida. Esse é o preço do reino de Deus. Então Jesus nos pergunta hoje, quem quer este reino? E quem está disposto a pagar este preço? Este preço não é dinheiro. Este preço não é penitência. Este preço não são as obras de sacrifício que alguns fazem. Não é ir no monte orar, não é fazer publicidade não sei de que tipo, fazer jejum de quantos dias, não é isso. O preço não é este. O reino de Deus tem preço, irmãos. E este preço é você. Amém? Amém.